Como vão? Tudo bem, todos? Cá estamos nós novamente. Agora, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o segundo pilar da pesquisa científica, né, que se refere aos procedimentos metodológicos. Tá bom? Em primeiríssimo lugar, e esse é um problema comum que ocorre aqui na USP, ocorre em todos os lugares onde eu faço esse tipo de trabalho, em outras federais aí pelo Brasil, volta e meia, eu gosto muito de fazer isso, e eu posso afirmar para vocês, o que eu vou dizer agora é muito comum que aconteça, tanto aqui na USP como em outras universidades. Tá sol, né? Deixa eu fechar aqui um pouquinho, peraí. Já viram que eu sou profissional da mídia, né? A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que um problema que normalmente acontece é a não distinção entre método e técnica. É muito comum que isso ocorra, né? O método é a organização do raciocínio, é o tipo de análise que você vai fazer. Eu vou dar alguns exemplos, tá? E a técnica é tudo que se refere à obtenção e sistematização de dados da realidade empírica. Então, lembra daquelas variáveis operacionais, que são fatos observáveis, mensuráveis? É nos procedimentos técnicos que vocês devem explicitar o que vocês vão fazer para obter e sistematizar dados da variável 1, da variável 2, da variável 3. Ou da hipótese 1, da hipótese 2, da hipótese 3. Tá certo? Então, é a parte prática, operacional, empírica da pesquisa. É muito importante, porque os procedimentos técnicos, eles vão dar um respaldo empírico da realidade para os seus argumentos, para não ficar no nível do blá, blá, blá. Certo? Então, tudo que se refere à obtenção de dados e sistematização de dados é técnica. Tá? Então, não basta só obter dados. Ao obter dados, aí você aplica lá o questionário, 500 questionários, aquilo não virou informação ainda. Né? Só vai virar informação quando você sistematizar aqueles dados. Você não faz nada com aquilo se você não sistematizar. Aí botar em gráfico, em tabelas, tabular, tudo isso é técnica também, que está ajudando. O que a técnica faz, na verdade? Ela ajuda a organizar a realidade na nossa frente, para a gente raciocinar melhor sobre ela. Tá bom? Então, se você quer fazer uma análise evolutiva da qualidade de vida dos deslocados por barragens, essa análise evolutiva da qualidade de vida que vai ser definida sobre o que renda, etc., etc., vai estar dentro de um período de tempo. Né? Então, você só vai conseguir raciocinar de forma analítica, evolutiva, se você obtiver os dados e colocá-los num gráfico, num período de tempo, para ver se eles subiram, desceram, tal, o que aconteceu. Então, essa é a relação técnica-método. A técnica, ela nos ajuda a obter e organizar esses dados da realidade para que a gente consiga raciocinar sobre essa realidade. Se você vai fazer uma análise integrada de aspectos sociais, políticos e econômicos decorrentes do processo de fusão de municípios, então, digamos que a sua tese seria demonstrar que a fusão de municípios tem sido positivamente, tem resultados positivos no aspecto social e econômico, mas não no político, ou vice-versa, sei lá. Então,
Então, você vai fazer essa demonstração, você tem aí social, político, econômico. Né? E, do aspecto social, o que você vai prestar atenção? Na perda de identidade, ou ganho de identidade, com o novo município, né, que você vai fazer parte, na tributação, que aumentou, a arrecadação aumentou quando fundiram-se 3 pequenos municípios, não? No aspecto econômico, né, e no aspecto político, as instituições políticas, elas tomaram mais força ou não? Então, veja, social, político, econômico é variável teórica. Então, dentro do social, o que você vai prestar atenção? São as operacionais, tá certo? E é a técnica que vai nos dar esse apoio operacional, tá certo? E o método, qual seria o método aí? Seria uma análise integrada. Integrada do quê? Da variável social, da variável econômica, da variável política. Aliás, eu diria para vocês que o método da geografia é uma análise integrada de aspectos naturais e sociais no tempo e no espaço. Ponto. Ponto. A análise é raciocínio. Então, toda vez que você estiver falando de análise, você saiba que está falando de método. Então, eu vi aí nos projetos de vocês, projetos com análises experimentais. Por exemplo, no caso, se os alunos aprendem melhor com games ou não, eu vou ter que fazer um experimento. Pegar uma sala sem games, uma sala com games, e avaliar aqueles índices de aprendizagem, né, evolução de notas, sei lá o quê, numa e no outro, para poder tirar uma conclusão. Né? Então, aí é uma análise que, ao mesmo tempo, integrada do quê? Do índice A, B e C, evolutiva, porque esses índices vão mudar num ano letivo, tá certo? E experimental, porque você está realizando um experimento com toda a questão ética resolvida e tal. Então, é isso que você tem que explicar no método. E não se vai aplicar questionário. Aplicar questionário é para obter dados e sistematizar dados, então isso é técnica. Então, uma solução é colocar procedimentos metodológicos e técnicos. E nos metodológicos você explicita em meia página qual o tipo de análise que você vai fazer. Né? A análise pode ser comparativa, os impactos dos extremos climáticos nas áreas urbanas, comparativamente com as áreas rurais. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo uma análise comparativa. E é integrada também? Porque você está falando impacto. Impacto é variável teórica. O que você vai analisar como impacto? A vulnerabilidade do meio urbano a enchentes e a deslizamentos, e no meio rural. Então, aí você tem que escolher, né? Não pode falar impacto e ir lá entrevistar alguém reclamar, você fala, olha, teve impacto porque eles reclamaram. Tem que escolher indicadores ou variáveis operacionais. Olha como eu estou insistindo nisso. E aí vocês estão percebendo já um link de objeto, teoria e método? Objeto, teoria e método é o que a gente chama de tríade epistemológica. São aspectos diferentes, mas completamente interligados. Se o seu objetivo é analisar os impactos sociais, então você já está fazendo um link do objetivo com teoria, porque você vai ter que definir o que são esses impactos sociais. E ao definir o que são esses impactos sociais, ou qualidade de vida, você vai definir os indicadores de impactos. Impacto em quê? Impacto na infraestrutura urbana?
impacto no comércio, digamos que é uma cidade turística e eventos climáticos destruiu lá a orla e houve impacto na economia por causa do turismo. Então, você vai definir que impactos são esses. Então, e aí já estou fazendo a ponte do objetivo para a teoria, que você vai ter que definir o que é impacto, o que é sustentabilidade, o que é qualidade de vida, o que é aprendizagem, como você vai medir a aprendizagem, etc. E ao definir as variáveis operacionais, você já está lidando com o método. Com o método e com a técnica, porque você vai fazer uma análise integrada dessas variáveis e a técnica vai te ajudar a obter dados, sistematizar dados dessas variáveis. Tá? Então, o método é o tipo de análise. Você pode fazer uma análise comparativa evolutiva, no caso dos impactos. Tem um projeto aí lidando com isso, acho que é da Claudiane, talvez. Só que dentro de um período de tempo, de vários anos. Então, ela vai ter que... se você coloca num período de tempo, assim, de vários anos, a sua análise vai ser evolutiva. E, além de evolutiva, vai ser comparativa, porque você está comparando o meio urbano com o meio rural. Ao passo que o aprendizado dos alunos com games vai ser uma análise evolutiva com experimental. Então, pode ser comparativa, evolutiva, experimental, estatística, sistêmica. Você trabalhando com bacia, acho que o Alessandro, uma análise sistêmica cai direitinho aí, porque uma bacia é um sistema integrado, que pode ser hierarquizado, em subbacias, bacias maiores. É um sistema que tem entrada de matéria e energia. Matéria é a água da chuva, a água do escoamento superficial, mais os sedimentos que vêm com o escoamento superficial. Então, entrada de matéria, entrada de energia, que é tanto a luz solar, quanto poder considerar a energia cinética da água provocada pelo relevo, enfim, fluxos, os fluxos, que acho que é o foco da pesquisa do Alessandro, os fluxos e as mudanças no fluxo em função das características do canal, se é rochoso, se é arenoso, nas confluências de canais, e que depois vai ter as suas saídas, os outputs, os inputs e os outputs. Então, uma análise sistêmica é perfeita para quem está estudando bacia. Não só bacia, mas bacia é o exemplo mais assim. Se você está estudando fenômenos sociais, você quer fazer uma análise dialética, quer usar do método dialético, tá certo? Então, explicite o que é esse método dialético. Não adianta colocar lá, eu vou fazer uma pesquisa dialética, porque isso dá um tom de comprometimento social e tal, para a sua pesquisa, e depois não fazer. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo. Estou dizendo que a análise dialética a análise dialética, ela também é um método. Como eu falei, da sistêmica, da integrada. Deixa eu só falar um pouquinho mais da integrada. Vocês vejam que eu não tenho um script aqui, assim, formado, eu estou meio improvisando. A análise integrada é o forte do geógrafo. E, como eu disse, o método ele é sempre auxiliado por uma técnica, ou por algumas técnicas. Qual seria a técnica que auxilia o geógrafo a fazer análise integrada? O mapa, o SIG, porque são instrumentos que colocam tudo ali na sua frente, de forma integrada no espaço. Isso facilita com que você enxergue aquilo de forma integrada. Então, é a técnica dando suporte empírico para a análise.
tá certo? E vejam, existe, já eu volto na dialética, tá? E vejam, existe, então, uma diferença entre método, que é a organização do raciocínio, a técnica, que é a obtenção e sistematização de dados, que vão dar suporte para esse raciocínio, os instrumentos que operacionalizam a técnica, e as fontes de dados, que são outra coisa. Então, a relação técnica-instrumento, você também não pode colocar técnica, ArcGIS. Não, ArcGIS é um instrumento. Técnica, cartas topográficas, não. A carta é um instrumento. A interpretação dessa carta, que é a técnica. A técnica, questionários e entrevistas. Não. Os questionários e os roteiros de entrevistas são os instrumentos. A aplicação da entrevista e dos questionários, que exige um preparo, vejam lá no capítulo de técnicas de interlocução do livrão azul que eu mandei para vocês. É o uso desse instrumento que é a técnica. Então, a técnica é uma ação. É uma ação quase sempre operacionalizada por um instrumento. Então, não confundam o instrumento com o uso desse instrumento. O uso desse instrumento é a técnica, e não o instrumento em si. Tá certo? O método pode ser também indutivo. Isso é muito importante. Quando a gente for falar lá no 5 e 6, eu vou falar um pouco mais sobre essas formas de método, né, de organização do raciocínio. Então, se você está fazendo uma pesquisa para ver o que vai acontecer de impacto social com os deslocados de barragens até 2023, ou até 2030, sua pesquisa vai acabar antes, como é que você vai tirar conclusões? Há como, sim, pelo método indutivo ou comparativo. Comparativo todas as regiões que houve deslocamento de população, aconteceu isso, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu. Então, tudo indica que aqui, se nada de novo acontecer, vai acontecer isso. Então, você aponta, faz prognósticos. Claro, sempre com margem de erro. Ninguém aqui é a mãe de Ná. Sempre com margens de erro. E é assim que a ciência se desenvolve, sempre com margens de erro. A gente vai tentar diminuir essa margem de erro. Ou por indução. No tempo, toda vez que aconteceu isso... Bom, eu acho que eu vou deixar essa questão mais detalhada do método indutivo para a aula de fato sobre método. Mas, assim, só para vocês saberem, a indução, ela parte da certeza, dá um salto para a incerteza, para generalizar, né? Então, eu apliquei questionário para 25 pessoas e professores. E aí eu vou generalizar esse resultado para o universo dos professores ali daquela região. Então, eu estou dando um salto para o desconhecido. Esse salto indutivo, ele vai ter sempre margens de erro, e essa margem de erro pode ser diminuída se a minha amostragem for representativa, tanto qualitativamente ou quantitativamente, daquele universo de professores. Tá certo? Então, se eu tivesse na banca de um dos projetos aí, que diz que vai entrevistar 25 professores, a primeira coisa que eu ia perguntar é assim, por que 25 e por que esses? Por que não 30, 10, 50 e não aqueles? Ou seja, o que eu estaria questionando? Qual é a força representativa da sua amostragem para você, com base na certeza dela, generalizar, dar o salto indutivo? Isso é uma questão de método muito... Toda vez que você trabalha com amostragens, você está trabalhando com o raciocínio indutivo, tá? E que permite, portanto, fazer prognósticos, porque eu não estudei todos, mas eu joguei o resultado para todos. Faltou o dialético. A análise dialética, ela se difere da sistêmica apenas pela forma como as variáveis se relacionam, tá? Então, numa análise sistêmica,
a variável x, y e z, elas vão estabelecer, pode haver relações de ação e reação. Então, se desmatar, então erosão e então assoreamento, ações e reações, equilíbrio e desequilíbrio, sistema de uma bacia, né? São leis físicas que estão por trás da dinâmica da natureza, físicas e bioquímicas. Então, é mais fácil raciocinar assim. Já uma análise dialética, que trabalha com questões sociais, as variáveis, elas vão ser permeadas de relações diferentes, não de ação-reação, mas de oposição, de contradição, de tensão. Mas não deixa de ser análise, não deixa de ter lá as variáveis, né? Eu não posso dizer, inserir dinâmicas físicas na sociedade e nem dialéticas na natureza, né? Contradição entre forças exógenas e exógenas. Não, é ação-reação. Vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, tá? Só estou dando uma prévia aí. O importante dessa... se você está trabalhando com hipótese, você pode trabalhar com o método hipotético dedutivo, né? Que a partir de uma hipótese você vai tentar comprovar essa hipótese. Isso eu vou falar mais lá, tá? O que eu quero que vocês atentem aqui é que há diferença entre método, técnica, instrumento e fontes de dados. Isso tem que estar claro no capítulo de procedimentos metodológicos do projeto de vocês. E o que você... cronograma. Deixa eu anotar um negocinho aqui, que eu não vou falar agora para não... Tá? Cronogramas. Tá. Então, não coloquem nos procedimentos metodológicos. Se você só for falar sobre técnica, então coloque procedimentos técnicos. Se você for falar sobre procedimentos metodológicos e técnicos, então fale sobre metodológicos. A análise vai ser desse tipo, desse tipo, desse tipo. As variáveis são essas, vai ser feita uma análise integrada evolutiva dessas variáveis, assim, assim, assim. Depois a gente fala mais sobre isso, tá? Não coloquem itens coringa. Então, procedimento metodológico. Atividades de campo. Tirei o coringa aqui da camisa. Sabe aquele jockey que tem no baralho? Que serve para tudo? Vai fazer o que no campo? Vai aplicar que técnicas lá para obter que dados relacionados a quais variáveis? Isso que eu quero saber. Ou então, aplicar questionário. E o questionário, você vai elaborar um questionário, e eu quero ver no questionário, assim, a pergunta 1 a 3 atende a variável 1. Pergunta 4, 5 e 6 atende, ela vai proporcionar informações sobre a variável 2. E assim por diante, né? Cada questão ali tem que ter um propósito bem definido. Tudo está voltado para quê? Para os seus objetivos. Tá certo? Última coisa sobre método. Vocês muitas vezes enunciam assim um método qualitativo, um método quantitativo. O que eu queria dizer a vocês, como sugestão, é que qualidade e quantidade não são excludentes, mas são complementares. Tá certo? E é bom que você tenha informações qualitativas e quantitativas no mesmo trabalho. Porque as quantitativas, elas dão um suporte, elas corroboram as qualitativas e vice-versa. Então, uma dá força para a outra. Se você aplicou entrevista, aplique questionário também. Aliás, houve aí em alguns projetos, eu não sabia se era questionário ou entrevista à técnica, por isso que eu sugeri vocês lerem o capítulo lá de técnicas de interlocução. A técnica de aplicação de questionário, ela vai te dar dados mais quantitativos em princípio, mas que serão qualificados quando você tabular esses dados. Então,
A maior parte da população pensa assim, já qualificou, né? E vejam, como quantidade e qualidade estão muito relacionados. Você precisa de um voto a mais para que uma pessoa passe da condição de candidato para eleito, para mudar a qualidade dela. A qualidade muda com apoio na quantidade. Você precisa de 1 grau a mais Celsius para que a água passe da qualidade de líquida para gasosa, ou 1 grau a menos para que ela passe de líquido para sólido. Enfim, vocês entendem? Então, não enxerguem qualidade e quantidade como opostos, porque a geografia adora uma dicotomia, né? Eu não sei, a geografia tem uma mania de dicotomia. Eu acho que isso só atrapalha, empobrece a análise geográfica, porque parece que toda a realidade tem que caber entre 2 opostos, né? Não raciocinem assim. Não estou dizendo que vocês estão raciocinando assim, mas eu já estou fazendo um alerta. A geografia adora um dualismo, adora uma dicotomia, isso só empobrece. A geografia, ela é baseada na análise integrada de aspectos físicos e sociais. Então, não tem essa de encaixar o mundo entre forças hegemônicas e focos de resistência. Centro, periferia. Novo, antigo. Capital, trabalho. Há muito mais coisas no meio desses polos dualísticos aí, que tem que ser valorizados. Bom, agora eu já estou fazendo discurso, né? Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas da USP, tem que ter um discursinho aí no meio. Bom, gente, eu vou parar de encher vocês. Depois eu mando um outro vídeo sobre aquele conjunto de aspectos complementares, ok? Um abraço.